Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de português, tá? A gente vai estudar os pronomes. Vamos olhar aqui as frases, ó. A menina está triste. A gente pode substituir a menina por ela. Ela está triste. Aquela criança chorou. Aquela, a gente está falando da criança que chorou, né? Este livro é excelente. Este, a gente está falando do livro, tá? Então, vamos ver agora também outras frases, ó. Quando ele mostrou as pesquisas, eu caí do cavalo. A não compreensão do público me assustou. A meta é atingir aquele patamar. O sucesso justifica qualquer coisa. Nos dois primeiros exemplos, a gente viu que aqueles pronomes, né, aqueles termos, eles substituíam o nome, né? O que é o nome? Substantivo que dá nome a qualquer coisa, né? Já nos dois últimos, a gente acompanhou o substantivo, né? Deu uma extensão e aumentou o significado desse substantivo, tá? Essas palavras são os pronomes. Os pronomes, eles vão variar em gênero, número e pessoa e vão representar ou então vão acompanhar o substantivo, indicando a posição do substantivo aí em relação às pessoas do discurso e situando aí no espaço e no tempo, tá, pessoal? Quando o pronome ele representa o substantivo, a gente fala de um pronome substantivo. Por exemplo, ele não veio, a gente está falando de alguém, né? Convidei-o para a festa, a gente está falando de alguém também, tá? Quando o pronome está acompanhando o substantivo, a gente chama de pronome adjetivo. Esta casa é antiga. Meu livro está rabiscado. Muitos livros são interessantes, tá? Isoladamente, né, sozinho ali, o pronome não tem significado, tá? Pois a gente não identifica lá o que é que está se referindo. Só quando ele está inserido no contexto, né? Ele é uma pessoa divertida. Convidei-o para a festa, mas ele não veio, tá? Quando a gente está, né, relacionando esses pronomes às pessoas do discurso, ou seja, as pessoas que participam de uma conversa, a gente vai identificar em três, né? A primeira pessoa é aquela que fala, né? A segunda é aquela com quem estamos falando. E a terceira é aquela de quem estamos falando, tá? Então, vamos lá. Ó. A gente tem uma conversa com José, Juliana, falando sobre Tiago. Então, ó, eu já te disse. Eu já te disse, não quero falar sobre ele. Então, eu é a primeira pessoa, porque eu estou falando. A pessoa que eu estou falando é ti, né? E a pessoa de quem eu estou falando é ele, ou seja, é Tiago, tá? Então, vamos ver alguns exemplos, ó. Eu fui ao cinema, de táxi. Eu, primeira pessoa, né? E os pronomes pessoais, eles são divididos em quê? Em caso reto e no caso oblíquo. No caso reto, a gente tem a função que é de sujeito da oração, ou seja, realização da frase. Por exemplo, nós saímos do shopping. Nós é um sujeito, né? Os pronomes pessoais são aqueles que a gente já conhece. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá? O pronome pessoal do caso oblíquo, ele vai complementar a frase. Por exemplo, desculpe-me. Então, os pronomes oblíquos podem ser átonos, ou seja, eles nunca vêm precedidos, ou seja, nunca vêm depois antes de uma preposição, né? Por exemplo, mi, ti, si, o, a, li, no, nos, vos, si, os, as e li. São exemplos de oblíquos átonos. Por exemplo, basta-me o teu amor. Os tônicos são aqueles que vão ser sempre precedidos de preposição, tá? A, ante, após, ante, até, com, contra. Então, ó, basta a mim o teu amor. Então, aqui nessa tabela, a gente pode ver quem são as pessoas, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. E a gente vê quem são os pronomes retos e os oblíquos. Então, tem que sempre estar dando uma olhadinha aqui nessa tabela, tá? Pra gente saber, ó. Eu, tu e ele é no singular. Me, mim, comigo. Te, contigo. Se, consigo. A gente tá falando singular. E no plural, né? Nos e convosco. Vos, conosco, né? Vos e convosco. Se, consigo. Ali no plural, tá? Vamos ver alguns exemplos. Ó. Vou pô-lo a par do assunto. Pô-lo, né? É o verbo pôr mais o ó.
Já quando a gente vem precedido de verbo que terminam em M, né? A gente coloca o nu, o na, né? Fizeram no calar, né? Nós e vós, a gente usa no lugar de eu e tu quando a gente tá falando ali na cerimônia, né? Nós seguiremos os mesmos passos dos antecessores. Vós sois sábios, tá? A gente tá falando aqui num lugar mais formal. Vossa e sua, a gente tá falando de quem se fala. Então, ó, quando a gente quer falar de um juiz, né? Vossa excelência, né? Autoridade, né? Quando a gente tá falando com autoridade. Quando a gente fala dela, a gente vai falar sua excelência não veio, tá? Por exemplo, vossa excelência, quando a gente tá falando com ela. E se estiver falando dela, é sua excelência, tá? E você, os demais pronomes de tratamento, a gente vai usar na terceira pessoa, né? Mais informalmente, né? Você chegou atrasado para o jantar, por exemplo, tá? A forma tu é pouco empregada. Lá no Nordeste aqui também a gente fala muito, né? E a forma voz é só mais antiga, naqueles textos mais antigos, nem se usa muito, né? Atualmente a gente usa mais o você mesmo, tá? E lembrar que o pronome de tratamento ele não pode ser usado como complemento do verbo, né? Eu vi ele, então tá errado. Eu vi ele, eu vi ela, não pode, né? Eu o vi, tá? Mas eu sei que dá uma vontade, é tão bom, né? Falar, eu vi ela na rua, né? Tão legal, tão bonito, mas tá errado gramaticalmente, tá, pessoal? Então, essas são as formas oblíquas dos pronomes pessoais, tá? Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de dar uma olhadinha nessas tabelas, tá? Pra gente lembrar das pessoas e dos pronomes dos casos reto e oblíquo, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Não esqueçam de responder as atividades.